twinkle of an eye. Yes, it is. I tell you what. Boa tarde, amigos netespectadores conectados na programação da Animais TV. Programa Papo Gospel começando nessa quinta-feira. A partir de agora você pode ir mandando suas mensagens, tá bom? Através do nosso site aí da TV, aonde você está nos assistindo. Coloque sua mensagem, coloque seu e-mail, que é muito importante para a gente estar respondendo, tá bom? Entrando em contato contigo. Pode ficar à vontade, manda suas perguntas, suas mensagens. Hoje conosco aqui no programa, Danilo Barcala. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui junto com todos vocês. Danilo hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre questão de missões. Se você não sabe o que é missões, fique ligadinho no nosso programa, que daqui a pouquinho ele vai estar falando sobre tudo aí de missões, para você estar mais interagido do assunto, tá bom? Você pode acessar o nosso programa também pelo Facebook. Lá no Facebook você vai encontrar o programa Papo Gospel, tá bom? Papo Gospel Oficial. Papo Gospel Oficial no Facebook você nos encontra. Você encontra também lá dentro do Facebook os links para o YouTube, o link para o Twitter, tudinho linkado dentro do nosso Facebook, tá bom? Entre lá e confira as novidades do programa Papo Gospel. Bom, Danilo, vamos falar sobre missões então. O que, no seu conceito, é missão? Bom, no meu entender, eu tenho para mim que missão é você obedecer ao ide de Jesus, que disse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E cumprir com esse ide com amor, com dedicação, com esperança de que o melhor de Deus, não só para nós, não só ao nosso alcance, mas também ao alcance do próximo, daquele mais necessitado, daquele que ainda não teve um encontro real com o Senhor. Tá certo. E o que levou você a escolher a missão? O que me levou a escolher a missão foi a compaixão pelo necessitado, a compaixão pelo aflito, por aquele marginalizado, aquele que a sociedade muitas vezes despreza. Foi essa compaixão, esse interesse por aqueles que ainda não conhecem ao nome de Jesus, por aqueles mais distantes, aqueles que estão não ao alcance, muitas das vezes, da mídia, do alcance das pessoas. Isso que me motivou, esse amor pelo próximo. Uhum. Muitas vezes a gente fala em missões, o pessoal acha assim, missões é você sair daqui do Brasil, ir lá para a Etiópia, ir lá para o exterior para ajudar pessoas. Não é bem só isso, né, meu Danilo? Não, missões assim, você pode fazer missões no seu dia a dia, o cotidiano, com o seu vizinho, com o seu amigo, na sua faculdade, no seu serviço, onde quer que você queira, missão é você, como que eu posso me expressar? É você falar do amor de Jesus, demonstrar esse amor, expressar o amor de Jesus, e não importa o lugar, não importa aonde você esteja, o país, não importa, a missão é simplesmente levar o amor de Deus. E quais as dificuldades enfrentadas para fazer missões? Olha, as dificuldades que nós temos com missões um pouco mais longe do nosso alcance seria a questão da cultura, de povos com culturas diferentes, questões financeiras, porque em muitos lugares o custo é alto. Nós temos também a questão do costume das pessoas, da religião que eles já têm, daquelas questões de muitos não serem, no meu caso, essa experiência que eu tive, eles não eram, a maioria deles eram analfabetos, então não sabiam ler nem escrever, então nós tínhamos essa dificuldade de transmitir o evangelho, tinha que ser feito com histórias, com teatro, então essas são algumas das dificuldades que nós encontramos. Eu até tenho umas fotos que você mandou para mim, mas eu não passei para os meninos lá. Daqui a pouquinho nós vamos passar essas fotos aí. Aí você vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é cada uma e como foi essa sua primeira experiência missionária que você teve. Ela foi assim, foi algo que foi nascendo dentro do meu coração, e um dia eu falei, eu desejo fazer missões, eu quero fazer missões, eu vou pesquisar e ver o que é isso. E eu digitei na internet, missões. E aí eu disse, mas eu preciso ser um pouco mais específico. Então eu coloquei assim, missões para a África. E surgiu um site MIAF, que significa Missões para o Interior da África. E nesse site tinha um link que dizia assim, treinamento, período curto, de 3 meses.
E eu fiz esse treinamento, eu me inscrevi e eu participei em 10 dias nos quilombos. Então ali foi essa primeira experiência que eu tive com missões. Foi uma experiência muito boa, uma experiência muito rica, uma experiência muito valiosa para a minha vida. Então, através da internet, eu conheci outros amigos, outros caminhos para se fazer missões. Essa, para mim, foi uma experiência muito boa. É engraçado, né, Danilo? Essa questão de você falar, foi até na internet, você buscou sobre a questão de missões. Então, é algo assim que ardeu no seu coração, né? É algo assim que já vinha me incomodando por um bom tempo. Eu queria fazer missões, eu não sabia como, eu não tinha noção do que era missões. Eu disse, eu preciso saber e entender o que é isso que está dentro do meu coração, que arde, que ferve, que clama por esse desejo de levar Jesus até outras pessoas. A questão de fazer missões não é algo fácil, não, né? A questão de fazer missões é algo que requer muito amor, muito carinho, muita dedicação, muito esforço. É algo, mas no final é muito satisfatório, é muito recompensador. Nós falamos sobre as dificuldades enfrentadas em fazer missões. Agora eu quero saber as dificuldades enfrentadas quando você foi fazer missões. Foi muitas dificuldades. A primeira é que eu sou do norte do Paraná e nós fomos de ônibus, eu e mais um amigo nosso, um irmão meu, que também é missionário, na Igreja Central de Santo Antônio da Platina. Nós fomos de ônibus. Fomos de ônibus até Brasília e de Brasília até Teresina de Goiás, que é onde foi realizado a missão. De início foram 24 horas de ônibus. Nossa. Então nós já tivemos essa experiência. Chegamos lá, uma cultura totalmente diferente, alimentação totalmente diferente. Então foi assim, nós não tínhamos uma condução para ir até os quilombos, então nós precisamos andar um bom período, assim, um caminho muito longo, alguns quilômetros, então e um sol muito forte, então foi algo assim de muita dificuldade, mas no final valeu a pena. Mas vocês foram corajosos, viu, Danilo? Vocês foram em 2 só para lá. A gente foi eu e mais um de Santo Antônio, mais um de Londrina, um do Rio de Janeiro e um missionário que já residia lá. Então, ao total, éramos 5. E como que vocês descobriram esse ponto missionário lá, esse lugar para vocês irem fazer essa missão? Essa missão, como eu disse, eu conheci pela internet, comuniquei ao meu amigo, os outros também já. Esse missionário residia nessa cidade, já fazia esse trabalho missionário há 10 anos, por essa agência MIAF. Então, há 10 anos que ele já estava lá com a filha, ele era casado e tinham 3 meninas. Então, eles já residiam lá e ele fazia esse trabalho missionário. Era um treinamento para missões na África. Então, eles usavam aquele momento, aquela cidade, aquela comunidade para um treinamento. Tá preparado as fotos lá, a galera já passou lá para dentro lá, eles vão mostrar algumas fotos. Aí você vai contando aí pra gente a questão dessa sua viagem aí até esse campo missionário que você teve lá, o camping Quilombo Calunga. Pode falando sobre as fotos aí, Danilo. Aí é o começo da nossa trajetória. Nós, em primeiro momento, nós faríamos esse trajeto numa Toyota Bandeirante, mas ela quebrou. Precisamos fazer a pé. Aí já é o momento em que nós estamos no morro, subindo. Já andamos aí bastante quilômetros. Você percebeu que no começo seriam 39 quilômetros. Esse rio é onde nós tínhamos a água. Eu perguntei para o missionário que residia lá, ele disse, eu perguntei para ele, pode beber essa água? Ele disse, não sei se pode, mas é a única que nós temos. Então, vamos lá, né? Era onde nós bebíamos a água. Aí eu estava fazendo comida, nós levamos um pacote de arroz, algumas linguiças. Essa é a casa que o missionário morava dentro já dos quilombos. Que eles consideram calunga. Aí já é a casa de um calunga, onde eles moravam, feito de barro, de sapê. Eu e esse missionário que é de Santo Antônio da Platina. Entendi. Então, aí é o trajeto que nós tínhamos. Alguns percursos não tem carro, moto, apenas essas trilhas. Então, no meio do mato. Aí o missionário perguntou para nós, vocês querem continuar? Nós teríamos que descer. E muito longe. É lá embaixo. Aí ele já está descendo, mostrando todo o trajeto que nós temos que descer. Nós, consequentemente, teremos que subir depois. Aí já é uma casa onde lá embaixo. Chegaram, e observa o sol, muito calor, muito, muito quente.
Fazendo a comida novamente. novamente. Aí era onde nós fazíamos o culto. Era a casa de uma família, a cozinha só. de uma família, e onde nós fazíamos o culto. Aquele onde nós tomávamos banho, que é No apenas um rio. rio. No rio para cá, do lado de cá, Goiás, do lado de lá, Tocantins. Eu não me arrisquei em Tocantins, tinha algumas arraias ali, então preferi entendi. ficar em Goiás. Essa é uma senhora que residia naquela casa onde nós estávamos, e algo interessante que ela tinha visto um carro fazia apenas 2 anos, porque Nossa. condição nenhuma chegava ali, então apenas 2 anos ela tinha visto um carro. São algumas crianças quilombolas. A escola são todas as crianças juntas, de todas as idades, alguns adultos que se interessam, um grupo de crianças que é feito por um professor. Esse é o momento do culto. Lá eles não têm energia elétrica, não tem água encanada, então a menos com algumas lampiões e velas. Já é outra casa de outra família, um pouco mais adiante. Aquele é o senhor com os seus filhos, a casa dele. Aí é o momento em que nós caminhávamos pela madrugada para evitar o sol. Nós andamos aí aproximadamente de 35 a 40 quilômetros a pé, então nós preferimos andar de madrugada para evitar o sol escaldante. Essa é a professora que fazia um trabalho com todas as crianças, então pode-se observar a faixa etária das crianças, que são Bem variados, né? Bem variados. Bem variados. É a escola. Aí é o momento que às vezes cai um pouco de chuva para a gente dar uma refrescada, mas sempre caminhando com a bolsa que nós levávamos mantimento, algumas peças de roupas, a rede que nós dormíamos em rede. Mais uma vez, frisando o sol, essa era a vegetação que nós encontramos, muitos morros, muito uma dificuldade tremenda, né, Danilo? Uma dificuldade imensa. Muito grande. Aí nós já voltamos. Já voltando. E nós gritávamos acima do morro, Jesus te ama, para o pessoal lá embaixo saber que nós... que você já disse chegado e chegamos bem, graças a Deus. Olha só. Aí entramos mata dentro. Mais algumas famílias quilombolas. Muita dificuldade mesmo para chegar até as missões. Para chegar em algumas crianças. E o interessante é que essas crianças, nós levávamos o evangelho a eles, falávamos de Jesus, e depois eu tinha essa curiosidade de perguntar para eles: o que vocês querem ser quando crescerem? E eles: nós queremos ser pastores, missionários, como o irmão Jorge, que era aquele que realizava o trabalho. Então, para nós é algo muito gratificante de ver isso nas crianças, de ter esse desejo e essa intenção de ser missionário. O bom de trazer essa questão das fotos, essas coisas tudo, é para a pessoa também ver que é uma dificuldade muito grande. Você está indo levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão praticamente isoladas, né, Danilo? Elas, assim, nós até brincávamos assim que se nós voltássemos para a cidade, nós não saberíamos se existia ainda mundo. Então, assim, se o mundo acabar, a gente não está sabendo. Porque é muito longe, muito distante. Eles não têm acesso a nada. Não têm acesso a nada. Muitos deles, eles não têm nem cavalos, assim, alguma montaria que possa levá-los até a cidade, não. Eles têm que ir a pé mesmo, e é muito longe. Algumas regiões, algumas comunidades ficam a 70 quilômetros, 80 quilômetros, mata dentro, distante de algumas cidades. Então é muita dificuldade. E o que você trouxe de lá para a sua vida? Eu aprendi muito. Foi um momento de muito impacto para a minha vida, de coisas boas. Eu aprendi a dar valor em coisas pequenas que muitas vezes nós temos nas cidades, o conforto. E o que eles valorizam muito lá é a questão da união, do amor, da ajuda mútua, daquela cooperação. Isso eu trouxe para a minha vida, de ajudar o próximo, de estar sempre com a mão estendida, aquele que necessita, aquele que está precisando de uma ajuda, não apenas material, mas um abraço, mais um conselho, mais uma mão amiga. Isso eu trouxe para a minha vida, que foi muito bom. Amém. Qual o seu envolvimento com as missões hoje? Hoje, meu envolvimento com missões, depois dessa viagem, mudou muito. A minha visão sobre missões mudou muito. Eu vejo ao necessitado, aquele morador de rua, ao usuário de droga, de uma forma diferente. Como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa de uma mão amiga, como alguém que precisa de uma palavra, como alguém que precisa do amor de Deus. Hoje, eu atuo numa comunidade metodista do povo de rua, lá no Viaduto Pedroso, como pastor seminarista. E tem sido para mim uma experiência muito boa. Tive também uma experiência na cadeia em Santo Antônio da Platina, ao qual nós fazíamos um culto toda sexta-feira. Então nós levávamos palavra também aos encarcerados, à família daqueles que estavam precisando. Então, meu envolvimento com missões hoje mudou
para melhor, podemos dizer assim, depois dessa viagem. Nós estávamos conversando antes aqui, eu até nem sabia dessa questão desse assunto da sua vida, que você jogou futebol. Como que foi essa questão desse envolvimento seu? Eu tive um contato com futebol assim desde muito pequeno, desde criança eu sempre sonhava em ser jogador de futebol. Uhum. Aí surgiu uma oportunidade para mim aos 14 anos para eu vir jogar, fazer um teste no Corinthians. Aí eu vim para São Paulo, passei no teste, eu treinava no terrão e tive esse momento. Mas eu muito novo, muito cedo, eu precisava arrumar um lugar para ficar em São Paulo para poder continuar treinando. Que eu não teria oportunidade de ficar no alojamento. Então eu vi que não ia dar muito certo para mim, isso no interior, eu me assustei um pouco. Tive um contato com o Guarani, que o Corinthians já tinha feito um jogo contra o Guarani e o Guarani já tinha me visto jogar. Então achei melhor ir para Campinas, para o Guarani. Fiquei um tempo no Guarani, mas depois eu falei, isso não deve ser para mim, eu acho que senti um pouco saudade de casa também, muito novo. Voltei e falei, não quero mais jogar futebol. Aí me profissionalizei, depois de muito tempo, uns 5 anos aproximadamente, me profissionalizei na Caldense, tive um contato com o Ituano, depois eu voltei e falei, não, eu acho que isso não é minha área, não é mais... Já estou ficando um pouco velho para o futebol, a partir dos 20 anos, resolvi estudar e... Saiu, deixou o futebol e agora está fazendo missões. É show de bola. Nós já falamos sobre missões, sobre as suas missões fora daqui. E agora nós vamos falar sobre o seu novo desafio aí que você está tendo, que até você deu uma palhazinha antes aí, mas sobre a questão da comunidade do povo de rua. Como está sendo essa experiência para você? Para mim tem sido muito gratificante, porque é uma experiência nova. Eu não tinha ideia do que seria essa comunidade. Na primeira conversa que eu tive com o pastor Marcos, quando fui indicado para a comunidade, eu confesso que me assustei um pouco com essa realidade dos moradores de rua de São Paulo. Eu disse, como será? Como vai ser? E no começo eu fiquei um pouco assustado. Mas depois eu vi a necessidade que eles tinham da palavra de Deus, do amor de Deus, e isso eu falei assim, isso eu acredito que o Senhor colocou no meu coração, então tenho que passar para eles. Então tem sido uma experiência muito boa, tem havido vidas ali sendo transformadas, vidas ali sendo restauradas por Deus, através do louvor, através da oração, através principalmente da palavra de Deus. Então tem sido para mim um momento muito bom, um momento muito valioso. Como tem sido o seu trabalho lá, diário, na comunidade? O nosso trabalho que nós realizamos em conjunto com alguns outros cooperadores, ele funciona da seguinte maneira. Às terças-feiras e às quintas, nós temos um estudo bíblico. À sexta-feira é feito um culto para todos aqueles que moram e aqueles que desejam também participar. No domingo também nós temos culto pela manhã e à noite. Fora esse trabalho, nós temos como eu posso dizer, um projeto de aconselhamento pastoral, de acompanhamento pastoral, de que aquele morador que precisa, que quer um conselho, que quer uma ajuda, nós também oramos por ele, nós também aconselhamos, acompanhamos ele pastoralmente. Então, o trabalho tem girado em torno dessa temática. Sempre lembrar, né, Danilo, que essa questão da dificuldade de você trabalhar com morador de rua, ela é múltipla, né? Porque a pessoa, ela chega lá, ela chega suja, ela chega em condições precárias, né, Danilo? Isso é uma coisa que nós temos enfrentado, que uma das maiores dificuldades, talvez, que seja trabalhar com moradores de rua, é o resultado avassalador e destruidor que a droga traz. Droga. Aqui em São Paulo é muito alta a questão da droga. Aqui em São Paulo, né? é muito complicado a questão. O que eu vejo que nós enfrentamos muito lá é o crack e o alcoolismo. Nós vemos muitos jovens, aproximadamente 18, 20 anos, que uma vida toda pela frente e estão sendo destruídas pelo crack e pelo alcoolismo. Então, são duas questões que nós temos trabalhado muito, a questão também da violência, nós temos enfrentado alguns casos assim, algo que nós temos compartilhado com eles, a experiência de que Jesus também, em algumas visões, Jesus também era um morador de rua, que ele não tinha um lugar para ficar, um lugar para repousar. Então, os irmãos eram aqueles que caminhavam. Então, nós temos trazido para eles isso. A questão da convivência com o próximo, a questão da ajuda em relação às drogas.
contamos com um psicólogo que ajuda eles nessas questões, também com o apoio do CAPS, a superar essas dificuldades que para nós são as maiores, o alcoolismo e o crack. É só quem passa por essa experiência de estar lá, de ver esses moradores, para saber o que realmente é essa questão da droga na vida da pessoa e a questão de ser uma pessoa sem uma residência fixa, né? Eu tenho visto muito que eles desejam, eles querem algo melhor para a vida deles, muitos querem voltar para suas famílias, mas não conseguem por causa do vício, muitos sentem vergonha de falar assim, como eu vou voltar para minha família nessa situação? Eu queria voltar numa família, numa condição melhor, de uma forma melhor. Então eles sentem muita vergonha e se sentem fracos, se sentem sem possibilidade nenhuma de uma reação. Mas, graças a Deus, através da palavra de Deus, eles encontram essa força, eles encontram em Jesus essa força e essa disposição para lutar contra o vício. Então, nós temos visto algumas vidas que chegaram lá em situações muito, muito complicadas, situações difíceis, mas que agora já estão caminhando, muitos já voltaram para suas famílias, outros já arrumaram um emprego e estão com a sua vida melhorando. É bom quando você vê esse progresso na vida da pessoa, né? Quando você vê que o seu trabalho, o trabalho que você vem desenvolvendo, juntamente com a graça de Cristo, né? Ela atinge a pessoa e a pessoa muda a vida. Isso aí é algo assim que é gratificante, né? Isso é muito bom e assim, é isso que nos faz viver, de ver a restauração da vida da pessoa, de como ela era, de como ela chegou ali há 3, 4 meses atrás, de como ela está agora, do que Deus fez na vida daquela pessoa, do que Deus está fazendo. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. E para o futuro? A missão ainda está aí acesa no seu coração ou a questão do pastoreio da igreja vai ser algo assim que vai deixar a missão de lado? Eu acredito que missões já não sai mais do meu coração. É algo assim que já está firmado, já está fixado. E eu tenho comentado isso com algumas pessoas. Eu tenho esse desejo meu de fazer missões. Eu quero estudar mais sobre missões. Quero aprender mais sobre missões. Então, eu acredito que isso não sai mais do meu coração daqui para frente. Até, para quem não sabe, eu fiz essa pergunta para o Danilo, porque o Danilo está fazendo a faculdade de teologia esse ano, né? E aí ele terminando a faculdade de teologia, ele é nomeado a pastor, ou não, né? Dependendo muito do nosso bispo. Mas por isso que eu perguntei em relação às missões, porque a partir desse momento você é pastor, né? Então, nós temos um projeto na 6ª região, a região do Paraná, Santa Catarina, a qual eu faço parte, de que todo estudante de teologia que volta para lá, ele já volta até com o nome, missionário designado. Então, isso aí, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei muito feliz. Que eu, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo designado, eu ainda vou continuar sendo um missionário. Um missionário designado. Amém. Família. Família é algo assim que para mim tem sido a minha base, tem sido a minha força, tem sido aquilo que me leva adiante. Comentávamos antes, um receio e um medo de que a família não aceitasse essa questão da missão, porque é algo muito difícil, algo muito complicado. Mas graças a Deus recebi 2 presentes de Deus, a Bruna e o Davi, que para mim tem sido assim, um motivo de muita alegria e um motivo de continuar em frente nessa caminhada difícil, mas muito vantajosa e muito valorosa para a minha vida. Amém. Igreja. Igreja, para mim, tem sido um momento muito especial. Um momento de aprendizado, um momento de comunhão, um momento de comunhão com os irmãos. Tem sido, para mim, de novas amizades, um momento muito bom, um momento que eu tenho aprendido muito. Estudos, aí já é um pouco mais complicado, porque a minha esposa também estuda. Então, pela manhã, eu vou à faculdade. À noite, é ela quem vai, ela também está estudando. Então, o Davi ainda não está na escola, ele está com 2 anos, então ainda ele não está na escola. Então, eu fico com ele. É um momento que nós temos que ficar juntos, é o momento que eu fico junto, é o momento que eu tenho para estudar e eu preciso ficar com ele. Um caso muito interessante, que esses dias eu estava lendo o autor Paul Tillich,
e assistindo Cocoricó ao mesmo tempo. Então, deitado no sofá com o Davi, porque ele quer que assiste junto com ele e ao mesmo tempo lendo Paul Tillich. Temos encontrado algumas dificuldades, mas graças a Deus estamos esperando. Amém. Bom, estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa aí. E tem algo ainda que não foi falado aqui durante a nossa entrevista aí que você gostaria de acrescentar aí no que nós temos falado? Eu queria deixar um recado para todo aquele que está nos ouvindo, aquele que ouve a nossa conversa, o nosso dia a dia, vê o que é missões. Se você tem um desejo de missões, ore a Deus, busque a Deus, pois Ele sabe o que é melhor para você. E nós não podemos deixar de esquecer que missão não é só você ir ao campo missionário, mas nós temos 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo e indo até o campo missionário. Então, se você muitas das vezes não tem condições, não tem possibilidades de ir até o campo missionário, que você contribua ou que você até mesmo ore por aqueles que estão no campo missionário. Então, fica aí o recado, fica aí esta palavra de missões, de cumprirmos ao ID de Jesus. Tem uma palavra para a gente? Olha, eu vou ter a palavra que eu recebi em missões, de que Deus está no controle de tudo e que nós, aquela palavra como Jó 42, de Jó capítulo 42 versículo 5, que ele disse assim: antes, ele disse a Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que toda experiência missionária, ela traz isso, essa comunhão com Deus, essa questão de essa aproximação de Deus. Então todos nós que temos o desejo de missões, você que está nos assistindo, que tem também o desejo de missões, saiba disso, que Deus se torna cada vez mais presente e real em nossas vidas, como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Te contemplo face a face, é verdade. Bom, Danilo, uma satisfação toda tê-lo aqui no nosso programa e poder falar contigo, conhecer um pouquinho mais da sua história e conhecer sobre missões. Foi muito bom para nós, foi muito bom para os nossos amigos netespectadores, e as portas estão abertas. Quando você precisar estar divulgando alguma coisa sobre a questão dessas comunidades que você tem feito, essas missões que você tem feito, pode ter certeza que o Papo Gospel está de portas abertas para você, viu? Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Também me coloco à disposição para eventual informação ou algum desejo relacionado a missões. Eu estou à disposição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Galera, um grande abraço para todos vocês que ficaram conosco, conectados aqui na programação da Demais TV, programa Papo Gospel. Eu volto na quinta-feira que vem trazendo muito mais do programa Papo Gospel. Não esqueça, nosso Facebook, Papo Gospel Oficial. Papo Gospel Oficial, você nos encontra na página no Facebook. Lá você encontra também nossos vídeos postados dos nossos programas antigos do YouTube e também o Twitter. Tá tudo lá no Facebook, tá bom? Nos procure e você vai estar bem informado sobre o Papo Gospel. Um grande abraço, até quinta-feira que vem.